Boa noite a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui pregando essa noite. E eu queria pedir para os irmãos que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui na igreja com os meus irmãos. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha estar abençoando essa mensagem, que o Senhor venha estar abrindo os nossos ouvidos e o nosso coração para que nós venhamos aprender de Ti, que a Sua graça e o Seu perdão e o Seu amor se façam presentes. Em nome de Jesus Cristo eu oro agradecido. Amém. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas tem um filme que eu particularmente gosto muito. Embora ele não seja um filme gospel, ele é um filme sobre o cristianismo. Se chama Árvore da Vida. Alguém aqui já assistiu? 3 pessoas, eu acho. E esse filme, na minha opinião, é um dos melhores filmes que eu já assisti sobre o cristianismo. Ele se inspira na história da redenção e conta ela a partir da história de uma família dos anos 60, que tem o pai, a mãe e 3 filhos. A mãe, nesse filme, representa a graça de Deus e o pai representa a natureza. E os 3 filhos representam a humanidade. O primeiro filho representa a humanidade caída. O segundo filho, que morre no filme, representa Jesus Cristo, e o terceiro filho é a humanidade redimida. E tem uma cena nesse filme que eu particularmente acho ela de extrema beleza, que é a cena inicial. A mãe, que como eu já disse, representa a graça, num contexto de brincadeiras em família e de amor em família, que a cena vai mostrando com uma trilha sonora muito bonita, ela começa a dizer o seguinte: As freiras me ensinaram que existem 2 caminhos na vida: o caminho da natureza e o caminho da graça. Você precisa escolher qual deles vai seguir. A graça não procura satisfazer a si própria. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ser ferida. E no filme, a mãe que representa a graça, ela é insultada, é ferida, é desprezada, é esquecida, mas ela sempre está ali para o seu marido, para os seus filhos, e sempre cuida deles. Já a natureza só quer satisfazer a si mesma e fazer com que os outros a satisfaçam. Ela gosta de ser livre e que façam a sua vontade. Ela procura razões para ser infeliz quando o mundo todo está feliz ao seu redor e o amor está sorrindo através de todas as coisas. A natureza no filme é representada pelo pai, que é infeliz com o próprio emprego, infeliz com a própria família e exige o amor dos filhos e da esposa, ainda que no dia a dia ele maltrate eles. Então ela termina o discurso dela assim: As freiras nos ensinaram que quem ama o caminho da graça jamais tem um fim triste. Ela será leal a você, aconteça o que tem que acontecer. E aqui nesse texto de Mateus, do versículo 19 ao 21, em que Jesus está fazendo o seu sermão do monte, ele nos mostra que existem 2 tesouros: as riquezas terrenas e as riquezas do reino dos céus. E nós devemos escolher em qual iremos investir o nosso coração. Se eu quero investir o meu coração nos tesouros da terra, eu terei que seguir o caminho da natureza.
Se eu quero investir o meu coração nos tesouros do reino dos céus, eu terei que seguir o caminho da graça. Primeiro eu vou falar sobre o caminho da natureza e as riquezas da terra. O caminho da natureza consiste em ter o meu coração, a minha esperança, o meu sentido e motivo de viver nos tesouros terrenos. Para que eu possa fazer o quê? Satisfazer os desejos da minha natureza humana. Então, o caminho da natureza, como quem segue esse caminho só quer se satisfazer e que os outros a satisfaçam, essa pessoa busca os tesouros e as riquezas da terra. Porque com essas riquezas ela pode comprar tudo o que ela deseja. É por isso que um escritor brasileiro chamado Nelson Rodrigues, ele disse uma frase muito polêmica. Ele falou o seguinte: dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: se o que você ama de verdade, se o que uma pessoa ama de verdade é aquilo que o dinheiro pode comprar, com o dinheiro você compra essa pessoa e compra ela verdadeiramente. E quem segue o caminho da natureza vive assim, dominada pelos desejos e buscando satisfazê-los. E quais são esses desejos? 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Na tradução NVT, ela ainda explica, ainda mais, ela diz o seguinte: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, concupiscência da carne, o desejo intenso por tudo que vemos, a concupiscência dos olhos, que também pode significar a concupiscência da mente, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso pode ser realização profissional, realização em sua reputação moral, ou mesmo realização no sentido financeiro. E quem vive uma vida dominada pela natureza, vive para satisfazer apenas isso. Vive nesse caminho da natureza. Mas talvez você pode pensar: Arthur, nós estamos numa igreja e aqui existem cristãos regenerados. O problema é que a regeneração, o novo nascimento, não tira 1 miligrama da sua natureza caída. Quando você nasce de novo, quando você é regenerado, nada da sua natureza humana e pecaminosa sai de você. Ela permanece aí dentro totalmente. O que acontece com o novo nascimento é que nós nascemos para um novo relacionamento para com Deus, perdoados pelo sacrifício de Cristo, e há um novo princípio de vida em nós, porque agora o Espírito Santo se faz presente. Mas não muda nada, absolutamente nada, da sua natureza humana caída. Por isso que Paulo, em Romanos 7, do versículo 21 a 23, ele escreve o seguinte: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. É um novo princípio de vida que opera em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, ou seja, na minha carne, no meu corpo físico, guerreando contra a lei da minha mente. Presta atenção na expressão que Paulo usa: tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Gente, eu estou falando rápido, tá dando para entender? Tá bom? Tá dando para escutar certinho? Então tá. Se você é um cristão regenerado, não se iluda. Você permanece com uma natureza humana, física e biológica que é totalmente, inteiramente caída. Não há 1 miligrama de santidade na sua natureza humana. Apenas é na glorificação e no retorno de Cristo que a nossa natureza humana pecaminosa vai ser extirpada e nós seremos revestidos
de um corpo celestial. Seremos glorificados. A nossa natureza humana pecaminosa não mais existirá. Mas enquanto nós estamos peregrinando aqui nessa terra, a natureza humana caída permanece 100% em você. 100%. E a questão, meus irmãos, é que o nosso acusador perante Deus, que é o diabo, ele sabe disso. E ele quer que investamos nesses desejos de realização própria. Por isso que no Gênesis, ele chega a Eva e diz o seguinte: coma do fruto, porque você será como Deus. Você poderá satisfazer todos os seus desejos. Você não terá restrições. O diabo, o nosso acusador, quer que nós sigamos os nossos desejos de realização própria, os nossos desejos da carne, dos olhos, da mente e a soberba da vida. Perceba que o diabo, ele é o mais humanista de todos. Inclusive tem um filme chamado O Advogado do Diabo, em que o diabo no filme, num discurso contra Deus, ele diz o seguinte: por que vocês adoram a Deus? Ele dá desejos para a gente que a gente nunca vai conseguir realizar. E depois ele vai e proíbe que nós satisfaçamos esses desejos. Eu não. Eu estou afundado nisso daqui desde o princípio. Eu incentivo que os homens realizem os próprios desejos. É isso que eu incentivo. Então ele diz uma frase icônica: eu sou um humanista, talvez o último. O diabo é um humanista. Ele chega para Eva e diz o seguinte: Eva, não está na hora de arriscar e mudar de vida? Perceba como que o primeiro coaching do mundo foi o diabo. Ele foi o primeiro coaching. Ele foi o primeiro coaching de vida. Eva, calma aí, você vai ficar aí no jardim enquanto você pode ser igual a Deus? Mas diabo, calma aí, né? Não, mas serpente, né? Calma aí. É muito arriscado, eu vou estar desobedecendo a Deus. Ele disse que se eu comer desse fruto eu vou morrer. O diabo, não. Deus não quer que você seja que nem ele. Só ele quer ser Deus. Seja Deus você também. Melhore de vida. Come do fruto. Alcance seus objetivos. Se realize, Eva. Faça isso. O diabo é o primeiro coaching que já existiu. O que nós vemos todos os dias na TV, nas redes sociais. Realize os seus sonhos. Tenha aquilo que você mereça. Você está fazendo pouco? Olha só, você pode fazer mais e merecer mais. Você tem que receber exatamente aquilo que você merece. Você precisa mudar a sua vida e chegar num ponto em que você se sinta satisfeito. Mas isso, meus irmãos, é uma mentira, porque não há satisfação alguma nesse mundo. Não há satisfação alguma nestes tesouros. A única satisfação que pode realmente curar o nosso coração é a satisfação em Deus. Tem uma música que eu gosto muito, de um cantor chamado Nick Cave. A música se chama Red Right Hand. Toca naquela série Peaky Blinders. Red Right Hand significa mão direita vermelha. E a música, que Nick Cave compôs é sobre um gangster que usa de tudo, que usa dos desejos humanos para recrutar as pessoas para o seu esquema. E é exatamente isso que o diabo faz. Ele diz o seguinte: você não tem dinheiro? Ele vai te conseguir um pouco. Você não tem nenhum carro? Ele vai te conseguir um. Você não tem amor próprio, você se sente como um inseto. Não se preocupe, meu amigo, porque aqui vem ele, através do gueto e do bairro e do vale e da favela. Sua sombra é projetada onde quer que ele esteja. Tem um pouco de dinheiro na sua direita mão vermelha. E você vai vê-lo em seus pesadelos, você vai vê-lo em seus sonhos. Ele vai aparecer do nada, mas ele não é o que parece. Você vai vê-lo na sua cabeça, na tela da TV.
Ei, amigo, eu estou te avisando, desligue isso. Ele é um fantasma, ele é um Deus, ele é um homem, ele é um guru. Você é somente uma engrenagem microscópica em seu plano catastrófico, concebido e dirigido pela sua mão direita vermelha. Você não tem um carro, como ele diz, ele te dá um. Não tem dinheiro, ele te dá. Não tem amor próprio, se sente como inseto, ele está vindo, ele resolve essas coisas para você. Mas perceba uma coisa, no final de tudo, você é apenas uma microscópica engrenagem no plano dele. Você está na mão dele. Só que Cristo, meus irmãos, ele nos adverte aqui sobre o caminho da natureza, sobre esse caminho em que nós andamos pensando somente em nos satisfazer, em satisfazer nossos desejos através dos tesouros dessa terra. Então Jesus, no versículo 19 e 20, ele diz que andar por esse caminho e investir nos tesouros dessa terra é algo perigoso. Versículo 19 de Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque é onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Jesus aqui cita dois fatores pelos quais ele nos aconselha a não investir nos tesouros dessa terra. Só fazendo uma observação, Jesus aqui não está dizendo que você não precisa se preocupar com seu sustento. Na verdade, nos versículos seguintes, ele vai falar que Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos e ele vai nos suprir. Por isso ele diz: olhai os lírios do campo. Eles não tecem, porém eu os afirmo que nem Salomão se vestiu daquela forma. E se Deus veste assim os lírios do campo, que hoje existem, mas depois são jogados no forno, por acaso também não vestirá a vós, homens de pequena fé? Então, que Jesus não está falando aqui é que buscar recursos para viver seja errado. Não é errado. Não é errado você ter prazer ou lazer nas coisas dessa terra. O errado é você investir o seu coração nisso, o seu motivo de viver, a sua esperança, o sentido da sua vida, aquilo que é mais importante, o seu sustento de vida, o sentido espiritual nisso. Por quê? Porque a traça e a ferrugem consomem, destroem, ou seja, o tempo corrompe todas essas riquezas. O tempo corrompe os bens materiais, os imóveis, a saúde, a beleza, a reputação moral, os relacionamentos, a autoestima. O tempo corrompe tudo isso. E mais, existe também o ladrão. O que é o ladrão? Que invade, arromba, furta e rouba. O ladrão é aquilo que nós não podemos controlar nem prever. Existem situações na nossa vida que nós não conseguimos controlar, prever. Elas são totalmente imprevisíveis. É a contingência, é aquilo que pode acontecer ou não. Existem acontecimentos na nossa vida que podem tirar o nosso chão, que podem acabar com os nossos tesouros nessa terra, podem acabar com as riquezas, seja elas quais forem, que nós ajuntamos aqui. E nós não temos mecanismos de coibir esses fatores que nós não controlamos. A vida não é um planejamento. Não dá para planejar o futuro. Não dá para saber o que vai acontecer. Porque nada está sob o nosso controle. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16, ele diz o seguinte: prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro.
Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Não só isso, irmãos, mas esses tesouros também podem nos corromper a nossa alma e o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 14 ao 15, Lucas diz o seguinte: os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. No contexto aqui, Jesus contou a parábola do administrador astuto. E os fariseus, que a Bíblia diz, tinham o seu coração no dinheiro, amavam o dinheiro, ouviam isso tudo e que o que eles faziam? Zombavam de Cristo. Então ele disse: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o quê? O seu, respondam, coração. E aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Da mesma forma, Tiago, de novo no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, ele fala o seguinte: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Se você seguir o caminho da natureza, se a única coisa que importa na sua vida é aquilo que você quer e deseja, e que os outros o satisfaçam, que todas as coisas satisfaçam a sua natureza, você pode chegar nesse ponto, matar para conseguir. Quem aqui assiste a série Breaking Bad? Pode levantar a mão. Ninguém assiste? Ali. 2 pessoas com bom gosto aqui, ó. O que o Walter White faz? Ele é um quê? Um professor de química. Ele descobre que tem câncer e vai morrer em 3 meses. Ele tem um filho deficiente, uma esposa grávida. Ele monta um laboratório de metanfetamina para conseguir o dinheiro. Mas até aí você fala: não, vamos dar uma desculpa para o cara, né? Porque a situação é muito difícil, né? Pelo menos ele está fazendo isso pela família. Só que aí, vou dar um spoiler aqui, ele percebe que ele ainda tem tempo de vida e o câncer some. E o que ele faz? Ele para? Não, ele continua. Ele fica pior, ele mata, ele destrói, ele acaba destruindo a família. Por quê? Ele quer o que não tem e chegou num ponto que ele passou daquela justificativa moral e começou a matar para conseguir. Tiago continua dizendo: invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados. Por que os motivos são errados? Pois pedem apenas o que lhes dará prazer. Tem um livro chamado Irmãos Karamazov, do escritor russo Dostoiévski. E tem uma história nesse livro, claro que é inventada, em que Jesus começa a viver no meio de uma época em que há a Inquisição espanhola. E o inquisitor da Igreja Católica, na época, ele acaba prendendo Jesus. Ele prende Jesus e começa a interrogar Jesus. E ele é o inquisitor, ele é ímpio no seu coração. Ele só quer agradar a multidão. E ele diz o seguinte para Jesus: Jesus, você vai morrer, porque o homem não vive do verbo,
O homem vive é de pão. Eu vou te matar. E eles não deram a mínima. Porque o homem não vive do verbo. Contrariando Jesus. Porque Jesus diz que não só do pão viverá o homem, mas também do verbo, de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele diz, o homem não vive do verbo. O homem vive é de pão. Quantas vezes o nosso coração está assim? Cristo, eu não vivo do verbo. Eu não vivo da graça, nem do perdão, nem da misericórdia que o Senhor me dá. Eu não vivo com base na esperança da glorificação. E de que um dia eu realmente vou poder olhar para o meu irmão e dizer, eu realmente amo ele de todo o meu coração. Em que eu vou amar sem malícia, sem ciúme. Em que eu vou amar de verdade. Em que eu vou amar o Senhor verdadeiramente. Não. Nós ignoramos isso totalmente. E dizemos, eu não vivo do verbo. Eu vivo é de pão. Jesus então aqui, no versículo 20, ele sugere outro investimento para o nosso coração. Os tesouros do céu. Até que hora? Oi? Até às 7. Jesus diz no versículo 20 até o 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Jesus ele recomenda que investamos o nosso coração nos tesouros do céu. Porque esses tesouros não são corruptíveis pelo tempo, nem pelo acaso, nem pelo infortúnio, ou por nada disso. Os tesouros do céu, nem a traça, nem a ferrugem conseguem consumir. E os ladrões não conseguem invadir e nem roubar. Somente nos tesouros do céu, nós temos uma riqueza verdadeira, onde nós podemos repousar o nosso coração e ter a certeza de que nunca ficaremos desamparados. O tesouro, meus irmãos, que nós temos no céu é a redenção de todo o nosso ser, para uma eternidade de amor e de satisfação em Jesus Cristo. Por isso que Apocalipse, capítulo 21, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte: ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 ao 58, Paulo diz o seguinte: então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe o que ele está dizendo aqui? Que haverá um dia, e esse dia é um tesouro no qual nós podemos repousar o nosso coração, em que esse corpo mortal, cheio da natureza humana caída, será transformado em corpo imortal. E aí então sim se cumprirá as Escrituras. A morte será engolida na vitória. A morte não terá vitória nenhuma. Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado será totalmente destruído. E a lei que dá força ao pecado para que ele nos mate, não dará mais. Pois a lei estará totalmente escrita no nosso coração e nos nossos membros, em todo o nosso ser.
E nós viveremos como deveríamos viver desde o início. E seremos semelhantes a Jesus Cristo. Portanto, nesse tesouro podemos colocar o nosso coração. Por isso ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Pois temos essa promessa, esse tesouro verdadeiro, no qual podemos colocar o nosso coração. Investir nos tesouros do céu significa seguir o caminho da graça. Ou seja, viver com o nosso coração nesse tesouro celeste, que é exatamente o que Jesus ensina em todo o Sermão do Monte. Como viver esse caminho da graça, como seguir nesse caminho de perdão, de amor, da graça de Deus. E viver dessa forma pode ser resumido nas bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, do versículo 3 ao 12, Jesus diz o seguinte: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence, ou seja, o tesouro que está no céu. Felizes os que choram, pois serão consolados. O consolo é um tesouro do céu. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Toda a terra fará parte da nossa herança nos céus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. A misericórdia é um tesouro celeste. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Semelhantemente, a visão beatífica de Deus é um tesouro celeste. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Vocês se lembram quando eu estava falando sobre o caminho da graça no início? Qual que é a característica do caminho da graça? Ou da graça? Ela não procura satisfazer a si mesma. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ser ferida. E Jesus diz aqui: felizes são vocês quando sofrerem zombaria e perseguição e quando mentirem ao seu respeito. O que ele diz? Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa, ou um grande tesouro, uma grande riqueza os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. E agora a pergunta final é: o que pode me motivar a viver nesse caminho da graça? Porque nós não somos inocentes, né? Nós sabemos que hoje é domingo, amanhã, segunda, a graça some da nossa cabeça e volta simplesmente o caminho da natureza e os pensamentos, os desejos da natureza e nas nossas realizações. Então, o que pode me motivar de verdade a viver nesse caminho da graça? A colocar o meu coração nesses tesouros que Jesus diz aqui: ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, os ladrões não conseguem roubar. Onde estiver o teu tesouro, aí estará seu coração. O que me motiva a colocar o meu coração nisso inteiramente? Primeiro, quando eu percebo que eu sou um pecador, e não porque eu sou um pecador porque de vez em quando eu escorrego aqui ou ali, não porque eu sou um pecador porque eu, sei lá, passei 1 hora a mais hoje no Instagram, ou porque eu assisti um episódio a mais da série que eu não deveria assistir. Não. Eu sou pecador de verdade. É isso que a gente tem que entender. Lutero diz o seguinte: meu nome é pecador e meu sobrenome pecador. Tem uma frase que eu gosto muito de Lutero em que ele diz: quando for pecar, peca com força. Lutero diz: peca com força.
O que isso significa? A gente peca, sim, mas a gente dá desculpa, né? Justifica. A gente acha que nossos pecadinhos são pequenos, que, sei lá, meu pecado é que talvez hoje de manhã eu não fiz meu devocional direito, ou que eu esqueci de orar. Meu irmão, peca com força. O que isso quer dizer? Reconheça que no seu coração há ódio, inveja, malícia, corrupção, adultério, fornicação. Peca com força. Quando Jesus diz o seguinte, que quando você odeia o seu irmão, você o matou no seu coração. Talvez eu estou bravo com meu irmão, odeio ele aqui agora, e falo assim, isso é um pecado, nem ligo direito para isso. Mas Jesus olha para o seu coração e ele vê assassinato. Tenha real consciência do seu pecado. Inevitavelmente, uma hora ou outra você vai pecar. E quando pecar, tenha uma consciência forte do seu pecado. Peca com força. Mas então ele conclui: mas crede ainda mais no perdão de Jesus Cristo. Creia ainda mais nesse tesouro do céu, que nos é dado de graça, em que Cristo nos chama para seguir no caminho da graça. É o que João diz na sua primeira carta, do versículo 4, do 9 ao 12. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E é nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Somente quando nós entendemos o quão forte é o nosso pecado, temos a consciência disso, de que nós somos pessoas horríveis, terríveis, é que nós podemos entender o tamanho do amor de Deus. Não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Essa consciência, essa realidade que a Bíblia nos ensina, que nos deve motivar a viver nesse caminho da graça. E, continuando, andar no caminho da graça significa entender que porque o amor de Deus por mim é tão grande, eu também devo querer com todo o meu coração amar o meu irmão dessa forma. Por isso, em 1 João, do versículo 20 ao 21, Jesus diz o seguinte: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Andar no caminho da graça e ajuntar tesouros no céu significa buscar viver uma vida para o próximo. As boas obras que o cristão pratica não é para merecer a graça, nem esse tesouro que está no céu, mas é para o próximo. As boas obras não são para nós, é para o nosso vizinho, é para quem está ao nosso lado. E próximo é quem está próximo mesmo. É a sua família, os seus amigos, as pessoas com quem você trabalha. Deus não está pedindo para você amar a pessoa do outro lado do mundo, porque ela é só um conceito na sua mente. Ele está dizendo: anda no caminho da graça, ama o próximo, aquele que está perto de você. Perdoa, haja com misericórdia e receberá misericórdia. Seja pacificador, seja pobre de espírito. Reconheça-se como um pecador. Coloque seu coração neste único tesouro real e valioso. E você nunca, jamais será decepcionado. E o seu coração terá um lugar, um investimento para repousar por toda a eternidade. Amém?